Olá, irmãos, a paz, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Discipulado, começa com contemplação, do Samuel Whitefield. Hoje vamos iniciar a terceira parte do livro, né? O livro é dividido em 3 partes. Nós já lemos a primeira parte, começa com a contemplação, onde estão os 6 primeiros capítulos. Depois nós lemos a segunda parte, um povo que contempla, que vai dos capítulos 7 até o capítulo 14. E agora vamos entrar na terceira parte do livro, Como Contemplar, que inicia no capítulo 15. Então vamos ler capítulo 15, Uma Vida de Contemplação. Vimos a primazia da contemplação na história da redenção e na vida do povo de Deus. Agora precisamos examinar como contemplamos a beleza dele no ritmo diário da vida como um povo. A Bíblia registra momentos dramáticos em que um povo contemplou a glória do Criador, mas ele deseja que o contemplemos em nossas vidas ordinárias. Quando Deus se tornou homem, intencionalmente escolheu passar a maior parte de seu tempo em uma pequena vila, levando uma vida muito comum. Deus está muito presente em nossa vida cotidiana. Ele ama nos encontrar em nosso ritmo diário. Deus nos deu muitos meios de graça que nos permitem descobrir e contemplar sua beleza, mas podemos facilmente ignorar o poder dessas práticas porque elas podem parecer muito ordinárias. Deus ocasionalmente se revela de maneira dramática, como o apóstolo Paulo, e há algumas ocasiões em toda a história da redenção em que ele desce de maneira espetacular. No entanto, essa não é a maneira que a maioria das pessoas o contempla. Dado que somos atraídos pelo espetacular, o caminho para contemplar a beleza de Deus está efetivamente escondido à vista. E há muitas razões pelas quais podemos facilmente negligenciar as disciplinas que nos levam a contemplar Deus. Levam tempo. Quando pensamos em contemplar a Deus, normalmente imaginamos um momento único e avassalador, como o que Paulo experimentou quando viu Jesus em Atos 9. Contudo, isso só aconteceu uma vez com Paulo. Contemplar Deus nem sempre é uma coisa imediata. Muitas vezes temos vislumbres dele que se desdobram ao longo do tempo. Elas parecem muito simples. Não raro assumimos que o conhecimento de Deus é misterioso e muito complexo. Então esperamos que o caminho para conhecê-lo também o seja. Como resultado, as ferramentas que o Senhor nos deu podem parecer muito simples. Elas parecem muito ordinárias. Quando pensamos em Deus, naturalmente imaginamos o espetacular e muitas vezes negligenciamos as coisas que parecem ordinárias. Esquecemos facilmente que quando Deus se tornou homem, ele passou alegremente 90% de sua vida em uma pequena vila escondida, fazendo o trabalho cotidiano. Desvalorizamos o ordinário quando, na verdade, Deus usa o cotidiano e o mundano como contexto primário para a nossa formação. Elas exigem atividade intencional. Sua vida em Deus requer ação intencional. Muitos cristãos oram e depois esperam que Deus haja, mas normalmente não é assim que funciona. Você não pode ser passivo em seu relacionamento com Deus e esperar que isso resulte em uma relação profunda. Elas exigem priorização. Devemos priorizar as disciplinas que a Escritura nos dá, se quisermos conhecer a Deus. Muitas pessoas estão tentando adicioná-lo às suas vidas já ocupadas, mas os humanos têm capacidade limitada. Se você deseja contemplar a Deus mais do que agora, provavelmente precisará fazer mudanças e deixar algumas coisas de lado. Quando queremos um relacionamento profundo com outra pessoa, isso exige que deixemos outras relações e outras atividades para que possamos priorizar nosso amado ou nossa amada.
Com Deus ocorre da mesma forma. As sociedades ricas mentem para nós e dizem que podemos ter tudo, mas isso simplesmente não é verdade. Você tem que decidir o que quer e se contentar em deixar o resto ir. Contemplar a Deus requer engajamento coletivo. O discipulado e o crescimento no conhecimento de Deus não são apenas atividades individuais. O Criador nos fez parte de um corpo coletivo e há aspectos de quem Ele é que só encontramos quando participamos dessa comunidade. Nossa busca por Deus deve ser individual e coletiva. Precisamos de uma vida em conjunto com uma atividade coletiva, com uma entidade coletiva. A lista de disciplinas que consta nos capítulos seguintes não é abrangente, já que elas estão destacadas nas Escrituras e devem fazer parte do cotidiano pessoal e coletivo de cada cristão. Certamente existem outros hábitos e disciplinas que também podem levar você a contemplar Deus. Uma vez descoberto o desejo que Deus tem de se revelar e encontrada a maneira como Ele se revela em seu ritmo diário, você começará a contemplá-lo de inúmeras maneiras. Muitas pessoas reclamam que Deus é difícil de ser encontrado, mas não têm um ritmo de vida que, ao longo do tempo, permita-lhes contemplá-lo nas maneiras pelas quais Ele é conhecido. A maioria das pessoas assume que contemplar a Deus requer encontros dramáticos com Ele, semelhantemente à experiência de Israel no Monte Sinai, ao encontro de Paulo com Jesus na estrada para Damasco, ou ao encontro de João com Jesus na ilha de Patmos. Essas experiências foram dramáticas e alteraram vidas, mas são muito raras. Deus, porém, pode lhe dar um encontro muito dramático com sua presença. Muito provavelmente haverá alguns momentos em sua vida em que você encontrará a presença de Deus de uma forma comovente, que alterará sua vida de maneira significativa. Esses encontros são importantes, mas o Senhor não quer que você viva de encontro em encontro. Deus quer que você depare com Ele no cotidiano e ordinário da vida. Ele quer que você descubra a comunhão com o Espírito de uma forma que provavelmente parecerá mais ordinária do que você imagina. A maioria dos santos da Bíblia que tiveram encontros extremamente tocantes com Deus experienciaram pouquíssimos momentos desse tipo durante um longo período de tempo. Por exemplo, Daniel registrou alguns encontros vívidos, mas teve apenas alguns encontros dramáticos durante uma vida longa, muito longa. Isso é importante porque precisamos ter expectativas razoáveis. Deus se revelará a você, será real, tangível e transformador, mas pode não acontecer da maneira que você espera. A maioria das pessoas na Bíblia não teve esse tipo de encontro. Encontros muito dramáticos geralmente estão ligados a atribuições caras. Deus cria manifestações como essas para dar às pessoas a coragem de assumirem um papel. Assim, esses encontros não são necessariamente indicações da afeição dele. Paulo teve algumas experiências comoventes porque tinha uma designação muito pesada e precisava daquelas para ser fiel a esta. Além disso, os encontros dramáticos costumam estar ligados a longos períodos de fidelidade em meio a contextos ordinários. Muitas pessoas são passivas em suas vidas espirituais e esperam por uma grande experiência, quando uma vida consistente em Deus as posicionará para encontrar muito mais de Deus. A maioria das pessoas espera uma transformação instantânea, mas não é assim que Deus trabalha. Ele vem a nós dramaticamente em certos momentos, mas também trabalha em nós durante longos períodos de fidelidade, em tempos aparentemente comuns. O crescimento na vida espiritual é uma combinação de amadurecimento gradual ao longo do tempo e da dramática atividade de Deus em um momento. Devemos valorizar ambos e devemos responder a ambos. Nosso desejo pelo dramático e espetacular pode facilmente impedir-nos de encontrar Deus onde Ele quer encontrar-nos.
Não podemos não podemos descartar ou desvalorizar o que Deus pode fazer em um único e dramático encontro. Mas contemplar a Deus não se limita a esses tipos de momentos. Na verdade, quando você considera tudo nas Escrituras, a contemplação está mais conectada com o nosso ritmo diário do que com momentos espetaculares. Você não pode fazer com que momentos comoventes aconteçam, mas pode responder a Deus com fidelidade, engajando-se nas disciplinas que Ele nos deu. Eu garanto, você verá muito mais de Deus se fizer isso consistentemente ao longo do tempo do que se fizer de outra forma. Agora vamos examinar o caminho que Deus traçou para permitir-nos contemplá-lo. Aqui finalizamos o capítulo 15. Até o próximo.